irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pregador Luiz Ronaldo. Você que caiu aqui talvez de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, assine o sininho e compartilhe esse vídeo, porque sempre que você se inscrever aqui no canal, você vai ser notificado sempre quando eu subir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E você sabe que eu tô aqui nesse canal, não é de brincadeira. Eu trago conteúdos aqui que vai fortalecer a tua vida espiritual, material, amém? Hoje estou aqui com o filho Enzo. O filho Enzo é o nosso convidado aqui do canal. E esse vídeo vai ser muito legal. Não perca, assista até o final. Porque você que tem dúvidas nas pregações, você que deseja ser um pregador da palavra de Deus, o filho Enzo aqui, mostra a sua lista aí, Enzo. O Enzo fez algumas perguntas, elaborou aqui algumas perguntas para estar fazendo para mim, e eu vou responder aqui as dúvidas deles sobre a pregação, sobre o ministério, tá bom? E algumas dessas perguntas também pode ser alguma dúvida que você tenha aí também, tá bom? Então, Deus te abençoe. Comente, deixe aqui nos comentários, tá bom? Qual a sua dúvida também, que mais na frente eu posso estar respondendo com um vídeo as suas dúvidas, tá bom? Comente aqui o estado, a cidade de onde você está nos acompanhando. O vídeo de hoje é tirando algumas dúvidas sobre a pregação, amém? Filho Enzo, é com você. É tipo um podcast aqui, né? Eu saúdo a todos, com a paz do Senhor. Eu vou começar aqui com uma pergunta: como usar a autoridade que Deus nos deu? Vamos lá. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Como usar a autoridade que Deus nos deu? Então a pergunta dele é como usar a autoridade que Deus nos deu. Então na pregação nós temos que buscar de Deus, filhos, nós temos que buscar de Deus a autoridade, porque o conhecimento a gente adquire lendo, mas a autoridade a gente adquire na oração e no jejum. Se você quer ser um pregador da palavra de Deus, você tem que ler, tem que estudar, mas não deixe de lado a oração, não deixe de lado o jejum e a consagração, porque é isso que nos dá a autoridade e a graça na hora da pregação, lá no púlpito e em qualquer lugar. A segunda pergunta: como ser um verdadeiro cristão na escola ou no trabalho? Glória a Deus. Então, como ser um bom cristão no trabalho, na escola, é você fazendo aquilo que Jesus falou lá em Atos, no capítulo 1, verso de número 8. Cristo falou para os discípulos da seguinte maneira: mas vós recebereis a virtude, mas vós recebereis o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que vai vir sobre vós, a graça e a autoridade do Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus estava falando: vocês vão ser minhas testemunhas depois que vocês receberem o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento que vai vir sobre vocês. E quando você receber o batismo com o Espírito Santo, ele vai te dar graça para você testemunhar de mim, seja em qualquer lugar, até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. A pergunta 3: como interpretar o texto bíblico? Amém. A próxima pergunta é como interpretar um texto bíblico. Então é o seguinte, eu fiz um vídeo aqui, esse último vídeo, eu falei sobre como interpretar um texto bíblico também. Boa essa pergunta, porque muitas das vezes até eu tinha essa dúvida quando eu estava começando no meu ministério da pregação. Como que eu vou interpretar um texto bíblico? Primeiro, eu creio que eu estou falando aqui para pregadores iniciantes. Então, muitas das vezes, quando a gente é iniciante, a gente não tem muitos materiais como livros, como comentários, dicionários bíblicos. Se você tiver esses conteúdos, é muito importante. Eu já vou falar para você, vou deixar no link desse vídeo alguns materiais que vão te ajudar no ministério da pregação. Então, como interpretar um texto bíblico? Primeiro, você tem que escolher um texto bíblico e ler ele
meditar nele várias vezes, vários dias, até você ser capaz de citar todo o texto sem ler ele. Você tem que se familiarizar com o texto bíblico e estudar. O possível que for você estudar sobre aquele texto bíblico. Quando você se familiarizar com o texto bíblico, você vai conseguir interpretar ele, porque você conhece bem o texto bíblico, amém? Glória. A pergunta de número 4. Como não sair do texto bíblico? Como não sair do texto bíblico é o seguinte: na hora da pregação, quando você escolheu um texto bíblico para pregar, para você não sair dele, não sair do contexto, não perder a visão, você tem que estudar e ler ele, se preparar. O quanto possível você se preparar naquele texto bíblico, você adquirir muitas informações para você não sair dele. E o tempo que foi dado para você pregar, você está com tanta informação, está com tanto conhecimento sobre aquele texto bíblico, que é capaz de até faltar minuto, de até faltar tempo para você expor aquilo que você estudou. Então, o seguinte é você adquirir muitas informações sobre o texto bíblico, aplicar ele, expor ele para o público, para a audiência que está te ouvindo. Quando você tem muitas informações, você tem muita coisa para apresentar para o público que está te ouvindo. E assim você não vai sair dele, não vai sair do contexto, porque você tem muita informação para falar sobre aquele texto e sobre aquele assunto. Agora, essa pergunta aqui 5 é uma que vai me ajudar bastante, né? Como parar de se apegar às coisas do mundo? Eita glória, meu Deus, hein? É forte essa pergunta. Como se apegar das coisas do mundo? Como parar de se apegar com as coisas do mundo? É o seguinte, é você se apegar com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Porque Jesus falou que nós temos que buscar, nos atentar para as coisas que são do alto e não para as coisas que são da terra. Quando nós temos prazer em buscar as coisas do alto, as coisas espirituais da parte de Deus, aquilo que é do mundo, aquilo que é pecado, que nos distancia da presença de Deus, tudo aquilo, a gente não vai ter mais prazer nessas coisas. É como a palavra fala, porque tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram aonde? Ficaram para trás. Não dá para a gente ser um pregador da palavra carregando a bagagem do passado, não. Nós temos que levar agora uma nova vida em Cristo Jesus, buscando com amor e com muita dedicação as coisas espirituais, as coisas que são do alto. E assim nós vamos desapegar das coisas da terra. A pergunta de número 6. Como perder o medo, a vergonha e a timidez na hora de pregar? Eita glória, é forte, hein? Então, a gente perde a timidez na hora da pregação, um pouco baseado no assunto que eu falei há pouco tempo atrás. Se preparar, porque tem uma frase, eu estava lendo um livro e um pastor Maurinho, pastor e escritor, ele declarou que o medo não é nada mais e nada menos do que uma voz do subconsciente falando para o consciente ter mais preparo. Ou seja, a gente só tem medo de uma coisa quando a gente não está preparada para enfrentar ela. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Quem nunca ouviu essa grande frase dizendo: nossa, aconteceu uma coisa, eu não estava preparado, e agora? Eu não sei o que fazer, eu não esperava tal coisa. Então a mesma coisa é na hora da pregação. A gente só sente medo, só sente desconforto quando a gente é pego de surpresa. Mas quando o pregador, quando uma pessoa, ela se prepara, ela reserva um tempo para buscar a Deus na oração, no jejum, na consagração, na leitura bíblica, ela prepara uma mensagem, quando ela recebe a oportunidade, ela já sabe o que ela vai falar. Então dá uma certa segurança para ela. Não que a gente está isento de não sentir medo ou um desconforto na hora da pregação, porque um púlpito é um lugar santo. Eu prego desde os meus 15 anos de idade, filhos, mas até hoje eu tenho um grande tremor quando eu subo num púlpito para falar algo da parte de Deus. Mas quando a gente está preparado,
a gente não tem medo de enfrentar o medo. A pergunta de número 7. O crente pode se envolver em política? Essa pergunta aqui é bem polêmica, hein? Mas antes de eu responder, por gentileza, você que está acompanhando esse vídeo aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Pregador Luiz Ronaldo, comente o que é que você está achando desse vídeo aqui, o que é que você está achando da participação aqui do filho Enzo aqui. Ele está gostando, você está gostando? Tô amando. Tá amando, né? Ele sempre queria aparecer aqui, mas hoje tô dando essa oportunidade aqui, tá bom? Então comente aqui e deixe a sua pergunta também, tá? Então a pergunta agora é: o pregador ou o crente, o cristão, ele pode se envolver com política? Depende, meus irmãos. Antes a gente vivia na época da caverna, da pedra. Quando falava-se de política na igreja, em qualquer outro lugar que tinha um cristão, a pessoa já ficava espantado. Mas só que hoje, meu irmão, a gente abre os olhos, não é errado, desde que você não generalize, não coloque política em primeiro lugar, porque nós, como cidadãos, temos que exercer o nosso papel de cidadãos na terra. Cristo Jesus falou: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos que participar, nós temos que escolher, porque imagina aí você, eu digo que sou crente, mas vou votar no partido que é totalmente contra os meus princípios cristãos, que aceita tudo que é errado. Não, como cristão, eu vou lá exercer o meu papel como cidadão, vou buscar informações e vou votar num partido que protege as nossas crenças espirituais, a família tradicional. Nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que falar, porque quem não gosta de política, o cristão que não gosta de política, ele vai ter que tirar José da Bíblia, porque José foi o primeiro governador do Egito. O senador José de Arimateia foi quem foi até Pilatos e pediu o corpo de Cristo para guardar. Um senador, José de Arimateia. Então o crente tem que estar na política para defender os nossos cristãos e os nossos valores cristãos e familiar. Amém? Próximo. Isso também, né, que tem um momento que você falou, né, que não podemos colocar política em primeiro lugar. Isso também dá para nós usar isso daí também como o futebol. O futebol não é errado, né, torcer, mas colocar isso em primeiro lugar. Amém? E a pergunta de número 9. Como buscar o batismo com fogo? Glória a Deus. Como buscar o batismo com fogo? Nós sabemos que existem 3 batismos. Primeiro, o batismo de aquele que João pregava, que é o batismo nas águas, que é o batismo de arrependimento de pecados, onde a gente está matando o velho homem e sendo uma nova criatura. Primeiro, o batismo nas águas de arrependimento, o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento para nos fortalecer diante das provações. E o terceiro é o batismo com fogo, onde nós recebemos a autoridade, a graça e a virtude do Espírito Santo de Deus para sermos blindados contra o pecado e fazer a vontade de Deus. Mas como buscar? Nós temos que buscar o batismo com fogo, orando, buscando piamente, verdadeiramente, a presença de Deus, nos separando do pecado e buscando o batismo com fogo, que é a autoridade e a graça que só vem de Deus. O conhecimento a gente adquire através da leitura, mas a graça e a autoridade a gente adquire através da oração. Glória a Deus. A pergunta de número 10. Como jejuar da forma certa? Como jejuar da forma certa? É forte, hein? Essa pergunta aqui tá forte, hein, Enzo? Meu Deus do céu. Tá tremenda aqui, hein? Eita glória. Então, nós sabemos que o jejum, ele faz parte, ou tem que fazer, se não faz parte da nossa vida, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Porque o que é um jejum? Um jejum nada mais e nada menos é do que você matar a carne e fortalecer o espírito. Aquele famoso dito, vai vencer, é uma luta espiritual, uma batalha espiritual. E vai vencer aquele que você mais alimentar.
O que é que eu estou mais alimentando? O que é que você está mais alimentando? É o que vai vencer. Você está alimentando mais o que? A sua carne ou o seu espírito? O que mais nós alimentarmos é o que vai vencer essa batalha. Então, o jejum é a gente mortificando a carne e alimentando o espírito. Então, como fazer um jejum? O jejum ele é feito, vou citar aqui, de duas maneiras. Tem o parcial, o jejum parcial, e tem o jejum natural. Qual que é o parcial? O parcial você pode tomar pelo menos água. Vamos supor, você passa o dia só tomando água. Esse é o jejum parcial. E o jejum natural? O jejum natural é aquele que você não come nada, você só fica orando, lendo Bíblia, comendo Bíblia, jejuando, orando, se consagrando, orando, lendo Bíblia, falando com Deus, intercedendo pela nação, orando, lendo Bíblia e reservado, num lugar reservado. Porque tem gente que diz, não, eu estou em jejum, mas eu vou lá na feira comprar lá o negócio que está faltando aqui em casa. Aí ele acaba caindo na tentação, como aconteceu comigo. Uma vez no início da minha caminhada, jejuando lá em casa, em Oroz, Ceará, aí eu saí, fui lá no centro comprar algumas coisas. Aí quando pensar que não, o irmão me chamou e me ofereceu um pedaço de bolo de cenoura com chocolate, que eu sou apaixonado por bolo de chocolate, irmão. Aí a tentação, eu não lembrei que eu estava jejuando, comi o pedaço de bolo. Aí depois que eu comi, eu lembrei, eu estou jejuando. O jejum foi quebrado. Então, uma dica, quando você estiver jejuando, não saia de casa, não vá para a feira, fique em casa, só lendo Bíblia, orando, consagrando, jejuando, porque esse é o verdadeiro jejum, quando você se separa das coisas da terra e busca as coisas do alto, as coisas espirituais. Mais pergunta aí, filho Enzo? A última, hein? Como ter um coração perfeito aos olhos de Deus? Meu Deus, como ter um coração perfeito aos olhos de Deus? É fazendo a vontade dele. Na Bíblia, a gente vê que Davi pecou muito, adulterou, fez muitas coisas erradas. Mas só que a Bíblia está dizendo que só Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, ele era como eu e você, pecador. Mas só que o segredo de Davi era que sempre quando ele pecava, ele reconhecia e aos pés de Deus ele pedia perdão. Porque ele reconhecia. Tem gente que peca, mas não reconhece que é pecador, acha que está tudo bem. Não, irmão. Davi pecava, mas sempre ele se arrependia e reconhecia que precisava da graça de Deus. Conjecturo eu que Deus olhava para Davi e dizia, você pecou contra mim, mas você tem um coração quebrantado para se arrepender, se humilhar diante de mim. O seguinte, para ter o coração segundo os olhos de Deus, é se arrepender sempre que necessário, nos arrepender e ir até a presença dele. Há uma frase que diz que o maior lugar, o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Cristo Jesus. Então, se pecou, errou contra Deus, nós não estamos isentos disso. Se arrependa, vá aos pés de Cristo, peça perdão, porque ele é misericordioso para nos perdoar. Tem mais pergunta aí, filho Enzo? Infelizmente acabou, né, gente? Mas eu queria só falar um negocinho. Muitas das vezes a gente se pergunta, nossa, como servir a Jesus é difícil, tantas coisas, né, que nós temos que fazer para agradar os olhos de Deus. Mas tem um versículo lá que fala, né, que é Mateus 5, acho que 48. Sede vós perfeito como o Pai Celeste é. Então nós temos que ser, né, santos, separados, né, do pecado. É claro que a gente peca, né, mas tem coisas, né, que às vezes eu digo para mim mesmo, tem coisas que dá pra gente evitar. Tem coisas que a gente, né, pensa e não peca, né? Eu quero agradecer a Deus, né, por essa rica oportunidade que Ele nos deu, né, por estar aqui fazendo, dando essas perguntas pro Pai Luiz e ele respondendo, né? Amém, glória a Deus. Está aí o filho Enzo participando aqui do nosso canal. Tá meio gripado aqui. Se você quer mais vídeo assim, como esse, dinâmico, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, filho Enzo, e aí, como foi a sua participação aqui no canal? Foi bênção, né? Gostei bastante, assim, né? Respondeu minhas dúvidas e também pode, né, ter respondido também as perguntas do pessoal do seu canal, né? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, né? E possa usar você. Amém, glória a Deus. Também aqui ele
fez essas perguntas aqui, foi muito boa, né? Gostei bastante, tá? Espero que tenha te ajudado você e tirado as suas dúvidas aí, você que é iniciante aqui no caminho da pregação. Que Deus te abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal Pregador Luiz Ronaldo, compartilha esse vídeo aí em nome de Jesus e assista também esses outros vídeos que estão aparecendo aqui, ó, esse vídeo, essa playlist. Se inscreva no canal em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ô glória!